Boa noite, Jackson, boa noite, Rodrigo, boa noite Boa aos noite. nossos amigos que eventualmente assistirem o Gole de Sexta de hoje, dia 13 de agosto, né? Uma sexta-feira 13. E hoje a gente vai tentar fazer o programa um pouco mais curtinho, né? A gente tem ficado muito tempo e acaba desviando a atenção das pessoas. Então, mas a gente vai tentar seguir mais ou menos a mesma linha. Hoje a gente vai falar um pouco menos sobre 2020 e vamos nos concentrar na conjuntura nacional, né, nos principais fatos da semana, na, na eleições e política no mundo. A gente vai falar um pouco sobre todos esses acontecimentos relacionados ao Brexit, a eleição na Argentina, a demissão do John Bolton, assessor de segurança aí, que é um hawkish, um falcão, né, como se fala nos Estados Unidos, da política de segurança, da política externa americana. E aí vamos falar rapidamente de 2020 e depois vamos fazer o craque, o pereba da semana e as dicas aí de alguma coisa que a gente tenha visto, achado engraçado, etc., ou bacana de ler para todo mundo. Beleza? Bora! Beleza, vamos lá. O Rodrigão começa hoje falando da conjuntura nacional. Da conjuntura nacional ou internacional? Por onde é que a gente começa? Vamos começar pela nacional, né? Melhor, então bora, vamos embora. Olha, eu queria trazer um tema que eu acho que me causou surpresa a semana, que foi a fala do Luciano Huck no Fórum da Exame essa semana. O Luciano Huck, que ao que tudo indica é candidatíssimo nas próximas eleições presidenciais, fez uma fala que atiçou os antagônicos. Sofreu uma crítica muito forte do lado do bolsonarismo, uma crítica muito forte do lado da esquerda, em especial pelo petismo. Mas por que dessa crítica? Me parece que o Luciano Huck constrói um discurso hoje, um discurso de centro, que é um discurso que eu acho que aglutina mais do que esses opostos, né? A fala dele tem uma correspondência muito grande com o texto que está circulando nas redes sociais, que eu acho que a gente pode botar depois aqui no canal, um texto produzido pelo Armínio Fraga, né? O Armínio Fraga, que tradicionalmente tem uma visão ultraliberal da economia e sempre colocou as questões sociais em um patamar menor, ele revisita o tema da desigualdade social e coloca a desigualdade social como peça-chave, peça elementar para o desenvolvimento do país. E esse discurso é vocalizado pelo Luciano, né? Automaticamente, as correntes políticas do país... Você acredita nesse discurso? Eu acho que é uma boa construção teórica, Marcelo. Não, estou perguntando se você acredita que o Armínio Fraga e o Luciano Huck estão preocupados com a desigualdade no Brasil e se essa... Marcelo, eu vou te responder de outra forma. Pode ser que eles não estejam, se eles estão tão preocupados com a pobreza, mas com certeza têm mais preocupação hoje do que esses opostos, que me parece que já anteciparam as eleições presidenciais, uma turma gritando o Lula é candidato e outro Bolsonaro é candidato à reeleição. E aí a gente não está discutindo o país. Então, eu acho de grande relevância quando o Armínio Fraga, uma figura que é ouvida por todos, por todos. Bolsonaro escutou ele, o Lula gostava de ouvir ele. Quando o Armínio traz um texto desse e coloca a questão da desigualdade social, eu acho algo muito importante. Nós precisamos ter atores que possam tensionar nessas laterais, que o Brasil volte a discutir os temas centrais. E combate à desigualdade social é um tema central na agenda política do país. Então, assim, eu acho de grande relevância esse movimento que foi feito essa semana. Gostei da fala do Luciano. Achei uma fala O Armínio deu uma entrevista também essa semana no Globo News. A entrevista do Armínio eu não gostei. Achei tudo muito calculadinho ali. Acho que ele a todo momento ele evitando se expor. A entrevista eu não gostei muito. Mas o texto em si é um texto muito bom. Eu particularmente gostei muito do texto. E acho que o Luciano Huck tem capacidade de vocalizar esse texto. Vou trazer assim, um elemento que eu fiquei sabendo ontem, conversando com um amigo, para ver como o Luciano Huck tem se movimentado. Naquele comentário jocoso do Bolsonaro junto com o Onyx, numa reunião ministerial, onde ele faz, enfim, um comentário desastroso a respeito do Flávio Dino, chamando ele de Paraíba, enfim, que não tem que dar nada para aquele governador do Maranhão. Um amigo me confidenciou ontem que, ato contínuo, quem ligou pro Flávio foi o Luciano Huck. E mais do que ligaram para o Luciano Huck, ele está fazendo um programa agora essa semana, do Caldeirão do Huck, está gravando um programa do Flávio, um programa muito caro para o Flávio Dino, que chama Escolas Dignas, que é a transformação das escolas de Taipa.
Ou seja, o Luciano está entendendo que há uma agenda aí, há um caminho, uma raia para correr. E eu acho que essa raia me parece uma raia importante. Assim, não tem raia livre na política, né, Marcelo? Alguém vai ocupar aquele espaço, e eu acho que ele tem condições de ocupar. A grande questão é saber se ele vai ser crível ou não. Eu acho que tudo que o Marcelo está colocando, se vai ser crível esse discurso com eles ou não. E é uma maneira que eles olham a desigualdade. Como é que eles olham a desigualdade também? É um fator de laboratório para eles ou é real? Eles penetram na questão fundamental da desigualdade, que está identificada por uma pobreza absurda e pela completa ausência de educação, né, de organização social. Olha, eu acho que a candidatura do Luciano Huck está colocada, né? Eu fui talvez um dos primeiros a falar isso há bastante tempo. Eu falei sobre isso, ela está colocada. Foi tentada em 2018, não aconteceu porque o Luciano Huck não teve segurança da família Marinho para seguir adiante com isso, mas agora é uma candidatura que está colocada. Eu não acho o Luciano Huck, nem de longe, é um candidato de centro. Tá? Centro de quê? Né? O Luciano Huck, ele tem, no nosso diagrama político, de posicionamento político, ele é um sujeito, né, que já apoiou a reforma da Previdência, apoiou o teto de gastos, apoiou a reforma trabalhista, isso tudo está na rede, está gravado. Ele é um cara, né, ele não é um cara a favor do estado de bem-estar social. Se o fosse, não teria apoiado essas reformas. Mas, por outro lado, ele, na agenda de costumes e de comportamento, ele é um cara que ele é um progressista, né? Ele é um liberal. Então, ele é liberal no eixo econômico, ele é um liberal no eixo dos costumes. No Brasil, apenas 5% da população tem esse posicionamento político. Não por acaso, é o posicionamento político da elite brasileira, do establishment brasileiro. Liberal na economia e liberal nos costumes. Nunca ganhou a eleição. Né? Ganhou com o Fernando Henrique e depois não ganhou mais. Não acho crível esse discurso, porque, se você olhar, quer dizer, quem está apoiando o Luciano Huck? Né? Ele é funcionário de quem? Ele é garoto propaganda de quem? Esses titãs do capitalismo brasileiro realmente estão preocupados com a desigualdade e apoiaram todas essas reformas que tiraram renda do trabalhador, ou direitos e renda, porque quando você tira direito, você vai tirar renda automaticamente, porque o mercado de trabalho fica mais vulnerável. Então, você tira renda, você tira direito, e você está preocupado com a desigualdade social. Eu acho o seguinte, que é um discurso muito fácil de ser desmontado. Né? É um cara funcionário da Globo, que tem patrimônio de centenas de milhões de dólares, que é apoiado pelos homens mais ricos do Brasil e pelas empresas mais valiosas do Brasil, pelas empresas, inclusive, que enriqueceram mais ao longo dos últimos 25 anos no Brasil, que é onde houve uma retração da renda do trabalho, inclusive no governo do PT, não da renda do trabalho, mas as empresas enriqueceram também nos governos do PT. Então, assim, é muito fácil também de ser desconstruído. Mas eu acho que quem seria o outro lado a desconstruir isso? Eu acho o seguinte, Jackson, você tem, hoje no Brasil, você tem um sujeito que representa o conservadorismo nos costumes e o liberalismo na economia, que é o Bolsonaro, tá certo? Ele tem esse espaço. E aí você está falando aí de 20% da população, no máximo 30%. Você tem, nesse campo aí que eu falei que é 5% da população, que é liberal na economia e liberal nos costumes, você tem o Luciano Huck, você tem o Dória entre o Luciano Huck e o Bolsonaro, e você tem a esquerda, que é liberal nos costumes, né? E
a favor do Estado de bem-estar social, ou do Estado social-democrata, socialista, trabalhista, que seja, na economia. E você tem um espaço gigante, que aí é onde mora o eleitor médio brasileiro, e onde vive 60% da população, que é o eleitor que é a favor do Estado de bem-estar social, quer dizer, de um Estado que lidera a indução, que induz o crescimento econômico, que regula, enfim, que é responsável, interfere mais na economia e que provém, né, mais bem-estar social. Você tem 60% da população que é a favor desse Estado. E esse 60% é conservador. E não tem nenhuma figura com essa característica do cenário político. Não aparece um cara, né, que tem um pouco Lula, isso, mas o Lula ele pode não passar a imagem de ser liberal nos costumes, mas o PT passa essa imagem. O PT não conseguiu ainda perceber essa mudança. Então, eu não acho que o centro, né? Assim, se a gente olhar, é um diagrama que tem uma matriz que tem 4 espaços aí. E tem um espaço que é o maior, que é onde está o eleitor médio, que não tem ninguém ocupando. Então, assim, o que eu acho... E que vai haver uma briga para ocupar. Exato. E aí eu entro com a questão do Rodrigo, que eu acho que o que o Luciano está tentando fazer é isso. Construção de posicionamento. Construção de posicionamento. Mas como é que ele vai... Questão de imagem é crível ou não é crível? Sim, mas assim, como é que ele vai se posicionar? Como é que ele vai se posicionar junto a esse eleitor, ou junto a esse eleitorado, repito, aí 60% da população, se ele tem uma postura absolutamente liberal nos costumes, e ele tem, historicamente, e ele foi um cara que apoiou toda essa agenda que, de alguma forma, prejudicou a renda da população, a renda do trabalhador e os direitos do trabalhador. Então, é difícil fazer isso. Eles estão... A lógica, a narrativa deles é muito bem feita. Qual é a narrativa? A narrativa é a seguinte: nem esquerda nem direita. Essa é a narrativa do Luciano Huck. Eu não sou nem da esquerda nem da direita. Por quê? Porque ele realmente não é da esquerda na dimensão, no eixo econômico, e ele realmente não é na direita no eixo dos costumes. Então ele faz um discurso que é o que todo mundo é. Ninguém é. A 60% da população não é nem esquerda nem direita. Só que está do outro lado. É o inverso dele. Você entende? É coisa de engenheiro aqui. É o inverso do Luciano Huck. A maioria do eleitorado e o eleitor Marcelo, médio... vai lá. Ele tem um posicionamento exatamente inverso. Só que o discurso funciona, porque esse eleitor também não é nem de esquerda nem de direita. Só que pelas razões inversas à do Luciano Huck. Agora, só para concluir, é uma candidatura que, se a esquerda, né, nominadamente o PT, e o Bolsonaro continuarem a apostar que o segundo turno é Bolsonaro contra PT e que não tem ninguém aí, né, que a candidatura do Luciano Huck não representa um perigo, que a disputa vai ser entre esses mesmos polos de 2018, aí ele tem chance de crescer. Agora, se a esquerda e o Bolsonaro perceberem que ele representa a grande ameaça, porque um cara desse no segundo turno pode ganhar uma eleição, de fato, e começarem a atacar ele, né, quase um pacto Ribbentrop-Molotov aí, ele morre, ele cai. Eu gostaria muito que ele tivesse essa postura, mas a questão é, com Dória no páreo não tem o Luciano Huck, irmão. Essa coisa encavala, não tem como. Com o Luciano Huck no páreo não tem Dória. Eles se encavalam em termos de imagem, eles se misturam na imagem. Então, os dois sendo candidatos, você vai ter os dois candidatos no mesmo campo. Pode o Dória espernear, os dois na cabeça das pessoas. Quando você olha os dois assim por imagem, os dois são iguaizinhos. Eu acho que esse é o primeiro confronto que vai ter, porque os dois ocupam mais ou menos esse mesmo espaço, né? Super liberal na economia e liberal nos costumes também. O Dória é um pouco menos. O Dória é um cara que recolheu livro, coisa que, por exemplo, o Luciano Huck da vida não faria. Então, eu acho que a primeira briga é esse espaço aí, concordo com você.
Mas pode acontecer. E se acontecer, não vai ninguém. Me parece que não vai ninguém. A não ser que haja uma ruptura do Bolsonaro com o Moro, que está meio prevista aí de acontecer. Havendo essa ruptura, aí o Moro vai acabar sendo um eleitor importante nesse processo. Quer dizer, o Moro vai para o lado de quem? Do Dória? Vai para o lado do Huck? Não, ou vai ser do lado dele, Moro? Se tiver do lado dele, Moro, aí, bicho, é uma loteria. Aí é a esquerda contra um dos quatro. E ninguém pode prever quem vai. Agora, eu estou sempre no campo da adivinhação, porque eu não estou trabalhando. Agora, só uma provocação aqui, Rodrigo. Vamos lá. Esse discurso da desigualdade que eles gostam de fazer na Faria Lima, inclusive falando que não deve ser feito na Faria Lima, mas eles só fazem na Faria Lima, nos grandes salões de São Paulo. Fernando Henrique está sempre presente, um cara que se preocupou muito com a renda. E a esquerda do Rio de Janeiro adora fazer no Oi Casagrande ali no Leblon. Também, né? Então, mas a Faria Lima é mais, né? A Faria Lima ali é o centro do poder econômico, a galera do mercado, etc. Então, fica falando com Tabata Amaral, Felipe Rigoni, né? Um jantar de fechamento no Fasano, falar de desigualdade, né? Com patrocínio dos maiores bancos do país, com patrocínio da maior cervejaria do país, com patrocínio da maior rede de televisão do país, é crível que essas pessoas realmente estão preocupadas com a desigualdade? Como é que elas votaram na reforma da Previdência? Ô Marcelo, mas assim, que eu acho que você traz questões à mesa que são questões relevantes. Eu estou tentando fazer um debate assim, não no específico, a todo momento você está trazendo específico. Porque, veja bem, assim, se nós pegar o que é direita e esquerda, que são as métricas que você usou, direita e esquerda, aí tem ali uma centro-esquerda, tem uma centro-direita, enfim. É isso que se conforma mais ou menos nessas formas. Se direita é o mercado e se a esquerda é a sociedade, que é aquilo que a teoria política nos ensina, não tem o centro nessa teoria política. Se o Luciano constrói esse discurso, essa narrativa, me parece... Eu não estou fazendo juízo de valor da narrativa. A narrativa ela é completamente correta para o momento atual do Brasil. Completamente. Por que é? Porque tem um espelho de 12 anos de um governo de esquerda, onde o saldo ao final não é um saldo positivo. Nós podemos discutir aqui. Mas para a sociedade, as pesquisas mostram o quê? Que não é um saldo positivo. O governo da Dilma desconstruiu uma parcela significativa daquilo que o governo Lula construiu. E se tem um governo ultraliberal, chucro, que é o governo Paulo Guedes do Bolsonaro, também não entrega, me parece que cria uma atmosfera muito importante. E o Luciano consegue vocalizar isso. É isso que eu estou dizendo. Ele cria um posicionamento, que é um posicionamento que todo mundo quer. O cara que está mais no setor conservador, ele quer vir para o centro. Porque o centro é que define a eleição. O cara que está mais na esquerda, ele também quer fazer esse movimento assim. Me parece, e aí eu olhei 2 pesquisas na semana, e eu acho que as 2 pesquisas que saíram da CNT e saiu do Datafolha sinalizam o seguinte: as pessoas estão pegando nojo dessas relações tóxicas da política. Porque as pessoas não querem mais esse negócio de Lula livre, Lula livre, Lula livre, Lula livre. Mas também não quer esse negócio, a minha bandeira nunca mais será vermelha. Porque na memória, tem uma memória guardada lá que em um determinado momento a minha bandeira vermelha foi um momento muito bom para o país. As pessoas tiveram acesso à renda, bens de consumo, etc, etc. Então, assim, a manutenção dessas turmas, dessas falanges, para o Luciano é importante nesse momento. Então, assim, eu acho que ele antecipar o movimento que ele fez, a fala dele é boa. É boa. Porque ele estrita essas pontas mais ainda e deixa o meio todo pronto para ele. E eles têm condição política de construir esse ponto. Sabe por quê, ô Marcelo? Vamos pegar o Dória. Né? O Luciano Huck é um cara do PSDB, é um cara ligado ao Fernando Henrique Cardoso. Não me parece que há outro partido que não seja o PSDB para ele ser candidato a presidente. Não. Ele tem vinculação com cidadania, com o tipo PPL. Mas é o satélite do PSDB, sempre há muitos anos é o PSDB. Veja bem, o Dória, sem o apoio da elite paulista, ele não é candidato a presidente. Em absoluto. Ele não é candidato a presidente. E isso pode construir uma condição política do Luciano representar esses caras e o Dória guardar mais um tempo. Eu concordo com uma coisa só, Rodrigo. Não há espaço para os dois. Não tem. Não tem. Eu acho que o Luciano... Aí eu estou dizendo o seguinte. E eu só quero concluir o seguinte. Luciano, o discurso que você está defendendo na questão
o Luciano se posiciona para entrar nesse espaço. Mas é evidente que é isso. E por que ele faz isso? Porque a política tóxica, essa que a crise produziu, que a Lava Jato produziu, que os grandes meios de comunicação produziram, que é isso, são esses antagônicos, aquilo que o Carl Schmitt falava, enfim, a política só existe a partir do adversário, não existe conciliação. Isso tem um tempo. Isso me parece que vai desdobrar num centro. Como aconteceu em 98, como aconteceu pós o impeachment do Collor. O impeachment do Collor, para mim, é clássico. Aí para crescer um pouco nessa questão. Você vai pegar o impeachment do Collor. 98 não, 94. 94. O que pariu? Sim, mas de novo, Rodrigo, existe uma crença equivocada dos dois lados, que são os protagonistas da política nacional hoje, né? Que é o PT e o Bolsonaro. Existe uma percepção equivocada de que 2022 vai ser uma repetição de 2018 um contra o outro. Não é a crença, eles querem... Deixa eu só concluir. Eles acreditam, eu converso com as pessoas, né? 2022, você quer dizer? Eles acreditam que 2022 vai ser um segundo turno de novo de Bolsonaro contra o candidato do PT. O PT acredita nisso, o Bolsonaro acredita nisso. E fazem esse trabalho. Se eles não perceberem que a maior ameaça, né? Porque o melhor adversário para o PT é o Bolsonaro. O melhor adversário para o Bolsonaro é o PT. Se ambos não perceberem que existe uma possibilidade de uma figura como Luciano Huck surfar nessa briga, né? Porque realmente eu concordo com você, essa polarização, ela em 2022 ela vai estar absolutamente esgarçada, ninguém mais vai aguentar isso. E se o PT e o Bolsonaro continuarem fazendo o que eles estão fazendo, é uma chance real do Luciano Huck ir para um segundo turno, né, na eventualidade de não ter Moro na disputa, não ter Dória na disputa, existe a possibilidade séria do Luciano Huck ir para o segundo turno e ganhar a eleição. Agora, se o PT acordar, porque está muito longe de 2022, se o PT acordar a tempo e o Bolsonaro acordar a tempo e perceber que o pior adversário para eles é esse sujeito, né, porque ele está fora dessa polarização, e começar a mostrar as contradições que existem nessa candidatura, Luciano, ele está fadado ao fracasso. Agora, não sei se o PT e não sei se o Bolsonaro vão ter essa percepção. Não sei. Se tiverem, eu não acredito na candidatura. Se tiver a percepção de que é o adversário e qual é o posicionamento dele, porque realmente, repetindo o que eu falei, ele não é nem esquerda nem direita, assim como a maioria do povo brasileiro. Só que ele não é esquerda nem direita pelas razões contrárias à do povo brasileiro. Tá certo? Então a narrativa do nem esquerda nem direita é ótima. É dele, da Tabata Amaral. Só que eles são o inverso da população. Se o PT e o Bolsonaro mostrarem, olha, não, o Bolsonaro mostrar, olha, ele não é direita porque ele é a favor do aborto, porque ele é a favor, porque tem história sobre ele, porque ele é a favor do casamento gay na igreja, da droga, da descriminalização da droga, como o Fernando Henrique é. Se o Bolsonaro começar a mostrar isso, se o PT começar a mostrar o Luciano Huck, ele foi a favor da reforma trabalhista, a favor da reforma da Previdência. Também, bluff. O problema é que está o PT gritando com o Bolsonaro. E ele está ali. Se perceberem a tempo, ele cai. Se não perceberem, ele vai dar trabalho. É o que o Rodrigo está colocando, só para eu entender, o Rodrigo está colocando aqui é claramente o seguinte: o cara colocou um pé nessa situação, colocou um discurso que jamais ele faria, e que ele hoje tem um espaço para esse discurso aberto. O discurso é arrumado, tá? Arrumado. Ele está podendo esse discurso. Uma coisa interessante que você falou, Rodrigo, que eu achei aqui, que eu até notei, porque divide as duas coisas, né? O Luciano adota uma postura não raivosa, da política raivosa, né? Dessa coisa que você chamou de conflito, né? Os antagônicos, né? Os antagônicos, é o conceito do adversário permanente, né? É o adversário, que é o conceito do Dória.
e que o Luciano constrói por um outro caminho. Né? A única coisa que eu firmaria o pé aqui muito é o seguinte, eu volto a dizer, não tem espaço para os dois. Né? Se um for... tem um dado seguinte, Marcelo, todo mundo aqui é experiente de fazer campanha, me parece que o PT vai adotar uma estratégia de um movimento de comunicação marrom, né? Pegando pesado, a crise econômica, etc, etc, etc. Mas por que marrom? Marrom que eu digo que é do ponto de vista da imagem, né? É a crise econômica, é o desemprego... É a realidade, né? Ok. Mas veja bem, o Luciano consegue fazer esta fala com um discurso de epopeia. Por que é um discurso de epopeia? E as pessoas gostam de discurso de epopeia. Porque ele tem um programa de 4 horas todos os sábados que dialoga diretamente com essas epopeias. Pessoas pobres, pessoas excluídas, que através do mérito conseguem alguma coisa. Então, assim, ele tem um posicionamento e uma imagem que dialoga com aquilo que as pessoas gostam de coisas boas, Marcelo. Rodrigo, eu escrevi um texto no El País, em outubro de 2017, sobre a candidatura Luciano Huck, certo? E eu vi exatamente essa possibilidade, porque ele é um cara que tem carisma, que tem conhecimento, que fala da pobreza. Cada vez ele vai falar mais de pobreza no programa dele. Agora, há uma grande diferença entre você falar que você conhece a pobreza, indo à pobreza no caldeirão do Huck, com patrocínio de não sei quem, das Casas Bahia, com uma estrutura hollywoodiana, e você conhece a pobreza porque você entrevista a pessoa durante 6 horas. Né? Agora, você contrapor isso a quem realmente vive, né? Quem trabalha para os pobres, quem já viveu na pobreza, quem já experimentou a pobreza, é uma coisa completamente diferente. Porque, assim, por que eu estou falando isso, Marcelo? Porque eu acho que não tem aderência à sua tese de que o Huck pode ser desmascarado por conta da relação com a elite paulista. Eu acho que isso não tem aderência. Não é. Tem nada, Rodrigo, não tem nada a ver com o negócio de elite, não, cara. Eu não estou falando que ele vai ser desmascarado pela relação com a elite, porque ele é amigo dos homens mais ricos do Brasil. O que eu estou falando é que o que ele defende politicamente, em termos, né, de o que é o Estado que ele defende, ele não defende o Estado que a maior parte da população quer, cara. Que a maior parte da população quer, não, que a maior parte da população precisa. O Estado que ele defende... Sabe onde está o Luciano Huck agora? Você sabe onde o Luciano Huck está agora? Está em Singapura. Ele está em Singapura. É verdade. Numa excursão da Fundação Lehman. Fundação Lehman. Está o governador do Rio Grande do Sul lá também. O governador do Ceará, o governador do Rio Grande do Sul, Pernambuco e o governador do Rio Grande do Sul. Tá certo? Aí já mostra que ele, olha, nem a esquerda, nem a direita. Isso aí tudo não é só treinamento de como funciona a Singapura, que é o país mais capitalista do mundo, talvez. Tá certo? Não é só isso que ele faz. Ele também está ali já aparando arestas com... Evidente. O governador do PT, de um estado bastante populoso, com o governador do PSB, que vai ser um partido importante nesse processo eleitoral, e com o PSDB light, não Dória. Não, então, eu te dei um exemplo. Ele está se preparando, claro. Mas assim, não estou falando... Esse negócio da elite também pode ser mostrado, é ruim para ele, mas a questão é essa, a questão assim, o que o Luciano Huck defendeu em termos de políticas públicas que beneficia o trabalhador? Nada. Ele sempre defendeu o que não beneficia o trabalhador. Marcelo, assim, eu acho que esse tipo Isso é o ponto. Mas eu acho que, do ponto de vista tático, eu acho que ela não funciona desse jeito. Porque eu acho que você tem que endereçar o ator. E o ator dessas reformas não é ele. O ator, quando você endereça esse tipo de crise, você vai endereçar o Bolsonaro e o Paulo Guedes. Aí você vai dizer assim, não, mas aqui, vai dar um choquezinho no Luciano aqui. Eu não sei se tem efeito. Mais ou menos, cara, porque são questões importantes para o país. Sim, mas são apostas, Marcelo. E não tem como ficar em cima do... Ele não votou, ele pode ter dado opinião. Aí, ele não estava no plenário votando, e não foi ele o autor das propostas, das reformas, e ele jogou na posição que ele jogaria. Eu fosse eleitor, lá na base, eu jamais imaginaria ele pensando de forma diferente disso. Ele pensa isso mesmo.
Ele tem que ser a favor da reforma trabalhista, ele tem que ser a favor da reforma da Previdência, porque se o Luciano Huck saísse hoje contra essa reforma, seria um conflito de imagem ferrado. Até porque ele representa uma certa modernização, digamos assim, né? Entendeu? Agora, essas reformas vão ser positivas ou negativas a partir do resultado do governo. Você, por exemplo, acredita muito que o governo vai ser nefasto, vai desabar. Se for isso, sem sombra de dúvida, as críticas à reforma vão ser ponto positivo na eleição. Se isso não acontecer, se essa coisa não... Se ficar no mais ou menos, aí o Rodrigo acho que ele tem um pouco de razão. Mas, se a economia, assim, se a economia desandar como eu acho que vai, como está, né, a previsão do terceiro trimestre é ruim, não acho que vai haver crescimento importante, relevante no país até 2022, com esse tipo de política econômica, que é a política econômica que o Armínio defende, que o Huck defende, o Dória defende, todo mundo defende, e o Guedes está implantando com o apoio do Rodrigo Maia, e com chamar a ignorância do Bolsonaro, eu não acho que vai funcionar. Se funcionar, quem vai se beneficiar com isso é o governo. Claro, e se não funcionar, quem vai se lascar com isso é o governo. Não acho. Quem vai... Aí que tá, foi o que eu falei, depende de como o PT... Se o governo não tivesse um candidato, ele vai ter um candidato, que é o Jair Bolsonaro. Mas depende como o PT e o Bolsonaro se posicionarem. Se eles continuarem só antagonizando e não mostrarem que, por exemplo, a reforma da Previdência, a reforma trabalhista foi do governo Temer, não foi do governo Bolsonaro. Né? Reforma da Previdência. E a população é absolutamente contra essas reformas. Não se iluda, cara. A reforma da Previdência, 70% da população é contra e vai aumentar com o tempo. Depois que ela for implantada, que o cara falar, pô, eu ia me aposentar esse ano que vem, não vou mais, ia me aposentar com salário e tal, perdi R$200 dos meus 1.200, meu irmão, esse negócio vai ser um Deus nos acuda. Mas aí quem vai pro vinagre é o governo, não é o Huck. Mas você cola nele, cara, não é difícil de fazer isso. Se você pega uma política pública que foi nefasta para a população e que você pega o sujeito apoiando, falando da importância das reformas, tá todo mundo no mesmo avião, vamos torcer, babá, depende da estratégia certa, da comunicação certa, mas é fácil de desconstruir, me desculpe, é fácil de desconstruir. A questão é, vão olhar para ele com a atenção devida, desde já ou não? Me parece que vão. Me parece que não. Eu acho me parece que eu não. voto com o Rodrigo, me parece que vão. Me parece que não. Pelo que eu tenho conversado, visto, ouvido, as pessoas estão apostando ainda nessa repetição Bolsonaro-PT, sem a possibilidade. Só que eu acho que o Luciano Huck, sem dúvida nenhuma, é um fortíssimo candidato se não for abatido rapidamente. Marcelo, vamos para a conjuntura internacional? Vamos. Reino Unido. Cara, Reino Unido foi um pouco do que a gente falou na última conversa. O Boris Johnson, como eu previ, né, tomou um pau sucessivo aí, né? Ele convenceu a rainha a fazer a prorrogação que eles prorogation, na verdade, é fechar o parlamento durante 5 semanas para abrir uma nova legislatura em 14 de outubro, sendo que o summit do Brexit é 17 e 18 de outubro. O que ele fez? O objetivo dele foi o seguinte, o parlamento estava em recesso, retomou no dia 2, e ele falou, vão ficar uma semaninha, não vai dar para fazer nada, vão entrar em recesso novamente, dia 14, depois já eu consigo meter o Brexit e não vai dar tempo. 31 de outubro é o dia D. Só que o pessoal, né, assim, a Inglaterra não é a República das Bananas ainda, o pessoal se preparou, reagiu e deu 3 paus nele. Primeiro, ele perdeu a votação em que o parlamento bota a agenda no parlamento e não nele. Foi a primeira derrota dele. Depois o parlamento aprova uma lei dizendo que se ele não fizer um acordo com a União Europeia
até o dia 19, ou não aprovar no parlamento um Brexit sem acordo até o dia 19, ele não pode, a Inglaterra não pode sair no dia 31. Tá? Depois, aí ele viu a merda que fez, o que deu errado, e aí ele convocou a eleição geral. Convocou não, tentou aprovar a convocação de uma eleição geral. Perdeu também. Perdeu também, 2 vezes. Precisa de 2/3. Assim, é um cara que está governando... Mas ele levou na peça de ter mentido para a rainha. Exatamente. Hoje, porque é o seguinte, isso é muito engraçado na Inglaterra, porque os conservadores, eles são super monarquistas, né? Então, quando você... Então, ele está fazendo o jogo do seguinte, olha, é o povo contra o parlamento. O povo quer sair, mas o parlamento não deixa. E eu sou o representante do povo. Ele estudou em Eton, né? Enfim, é rico, etc, etc. Eu represento o povo, a vontade do povo. E aí, o povo, principalmente os conservadores, vão na onda dele. Só que quando começa a falar, olha, esse cara mentiu para a rainha, ele engabelou a rainha, aí ele começa a falar, porra. Aí o povo vira. Aí o povo vira. E hoje teve uma coisa interessante. É um jogo fantástico de estratégia política lá, cara. Sim, e hoje teve uma coisa interessante. O David Cameron, que foi o primeiro-ministro conservador que logo sucedeu o Partido Trabalhista, e que saiu em 2016, depois do Brexit, ele, pela primeira vez, ele deu uma entrevista desde que ele saiu de Downing Street. E meteu o pau no Boris Johnson. Né? Inclusive falou o que eu tinha falado num outro programa, que foi a mesma tese do Tony Blair, falando, olha, do jeito que a gente está travado, stuck, né, no inglês, não há outra saída além, talvez, né, de fazer um novo referendo. Então o cara está em maus lençóis. Ele hoje, pra você ter uma ideia, ele tem ele é um primeiro-ministro que tem uma maioria de menos 45. Não governa. E ele ainda fez a besteira de fazer o seguinte, todos os conservadores que votaram a favor dessa lei que proibia de sair sem o acordo, eles fizeram um whip, né, que é o chicote. O que significa isso? Esses caras não vão poder concorrer na próxima eleição geral pelo Partido Conservador. E, inclusive, o neto do Winston Churchill. Exato. Botou para fora. Não botou para fora, mas o cara não pode mais ser candidato pelo Partido Conservador. Então, isso criou uma comoção, né? E aí, recentemente, saiu uma ministra, eu não lembro exatamente de que pasta, saiu falando, olha, eu saí porque é tudo mentira, ele não está fazendo acordo nenhum. Ele não está buscando acordo nenhum com a União Europeia, isso é retórico. A estratégia dele é um no deal, porque ele, na verdade, o que ele quer é um deal com os Estados Unidos. O no deal, o Brexit with no deal é o Brexit do Trump, entendeu? Então, vai ser interessante, porque realmente o parlamento parou, e aí teve uma coisa que tem até a ver com a minha dica, que é o seguinte, o John Bercow, que é o speaker, né, da casa do parlamento, da casa da House of the Commons, ele é uma figura emblemática e carismática, e muito conhecida na Inglaterra, enfim, todo o Reino Unido. É o cara que fala, order, 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 e passa... Adora as gravatas dele. E dá esporro em geral. Ele falou, ele fez assim, olha o nível de antipatia que esse Boris Johnson conseguiu. O que esse cara fez? Ele falou o seguinte, olha, eu vou deixar de ser o speaker do parlamento, né? Deixar de ser o presidente da Câmara, no dia 31 de outubro. Olha o que ele fez. Por quê? Porque tem um mandato. E ele não quer deixar que o próximo speaker seja eleito numa próxima pelos membros do parlamento da próxima eleição. Então ele está fazendo o sucessor dele. E vai ser um speaker que vai ser contra o Boris Johnson. E aí é por anos e anos. Então, o cara, como eu tinha previsto aí, o cara entrou numa cama de gato aí ferrado. Tem um dado de hoje. Só tem mineiro na Inglaterra, irmão. Tem um dado de hoje.
que no plebiscito 60% dos escoceses votaram contra a saída da União Europeia. Na verdade, quem fez a maioria foi a própria a Inglaterra e o País de Gales. E hoje a primeira-ministra, a Nicola, diz que com a saída do dia 31 de outubro, se o Boris Johnson assim conseguir, é inevitável, a expressão dela, inevitável a independência da Escócia. Você vai criar um conflito ali territorial, enfim, que tem implicações. Se tiver um Brexit sem acordo, cara, a saída da Escócia é inevitável. Inevitável. Então, veja bem, né? Mas eu não acredito que haja, não. Eu também, eu acho que, assim, se ele fizer o Brexit sem acordo, ele vai estar descumprindo a lei, cara. Vai ser preso. Vai estar descumprindo a lei. Existe uma lei clara que proíbe o cara. E aí foi o que o John Bercow, numa entrevista hoje, falou. Falou, olha, ele vai falar, olha, eu não cumpri a lei porque eu estou fazendo a vontade do povo que é sair da União Europeia. Aí o John Bercow, a mesma coisa de um assaltante assaltar um banco e falar, não, eu estou assaltando o banco porque eu vou dar o dinheiro para os pobres. Qual a diferença? Né? Reino Unido é isso. Mas aí vai ser interessante, mas vai ficar meio congelado aí. Eu acho que o Boris Johnson vai tomar muita porrada até o dia 14. Ele deve ganhar mais 2 meses aí, né? Menos, cara. Eu acho que, assim, se ele cumprir a lei, né? Quer dizer, uma coisa que no Brasil é fácil falar, na Inglaterra é uma maluquice você chegar num ponto, se o primeiro-ministro cumprir a lei. Se ele cumprir a lei, a Inglaterra não sai dia 31 de outubro e vai ter uma postergação para, se não me engano, 31 de janeiro. Mas aí, o Partido Trabalhista já falou, os liberais democratas, todo mundo já falou que depois do dia 31 de outubro, vamos convocar a eleições gerais. E ele também precisa, porque senão ele não governa, ele não tem maioria. Né? Então, vai ter eleição, eu acho que a eleição é novembro ou dezembro, Rodrigo, não tem muita saída. Muita saída, é verdade. Mas, enfim, grandes jogos ali, né? Tem uma... Minha filha caiu aí. Tá... É um case de política, não é? É. Agora, a Inglaterra precisa sair disso, né? São 3 anos onde a política inglesa só dá do Brexit. E isso que o Boris Johnson está falando. Só que... Vocês têm visto os vídeos dele, não? Tem. Pois é, vale a pena. É muito interessante ver como é que ele está esperneando. Mas essa porrada do David Cameron e principalmente essa suspeita de que ele mentiu para a rainha, quer dizer, ele engabelou a rainha, porque na verdade ele pediu um adiamento de 5 semanas. Isso é completamente inusitado. Há séculos que não se pede um fechamento do parlamento por 5 semanas. Entendeu? Fora do recesso normal. Vamos seguir nessa agenda internacional? Bora! O que vocês acharam da demissão do John Bolton, o conselheiro de segurança nacional do governo Trump? E tem repercussão no Brasil? Me parece que tem uma repercussão grande aqui no Brasil, hein? Foi uma pancada boa, viu? Uma pancada boa. O que você acha, Rodrigo? Eu acho que isso é mais uma derrota para o bolsonarismo, né? Nesse momento de isolamento internacional do Brasil. O Brasil comprou todas as brigas do governo Trump, em especial do John Bolton contra a Venezuela, né? Ou seja, migração, ameaça de apoio militar, enfim. E fez tudo o que os Estados Unidos queria recentemente na questão da Argentina, ou seja, fazendo críticas lá à chapa do Alberto Fernandes e da Cristina Kirchner. Ou seja, o cara que embalava um pouco a corrente internacionalista bolsonarista não está mais na Casa Branca. E no momento onde o governo Bolsonaro precisa aprovar a indicação do filho para ser embaixador em Washington. Foi uma pancada nos Bolsonaro. Outra coisa importante que eu vi dessa questão, dessa demissão do cara, é um recado claro para as pessoas que não entenderam que o Trump não é um cara de guerra, ele é um negociador. Ele faz negócios. Ele estica a corda porque é bom para ele. Ele fez isso com a Coreia, ele fez isso com a Venezuela, usa o Brasil para fazer isso na Argentina. Tem um bobo aqui no Brasil achando que esse negócio de esticar a corda é para fazer confusão. Não é, não? Parece que o John Bolton é uma figura interessante, né? Porque ele fugiu do serviço militar,
na época da Guerra do Vietnã, fugiu literalmente do serviço militar, mas foi um apoiador violento da Guerra do Vietnã, depois trabalhou com todos os presidentes republicanos, era um cara hawkish, né, que como dizem os americanos, falcão, né, na relação externa, na relação exterior da defesa, era um cara que o aconselhamento dele, né, ele como advisor do conselheiro de política de segurança nacional do Trump, os conselhos dele eram sempre na direção de vamos endurecer com a Coreia do Norte, endurecer com o Irã, bombardear a Venezuela e o cacete. E o Trump, ele pode ser tudo, né? Bobo ele não é, né? Ele sabe que ele não ia entrar numa enrascada dessa, numa nova guerra, a essa altura, depois do desastre, que, em termos de opinião pública, que foi a guerra do Vietnã, a guerra do Iraque e a guerra no Afeganistão. Então, ele acabou se livrando do cara, mas ele deu uma entrevista ontem ou hoje, o Trump, engraçado, ele falou, não, vocês não sabem de nada, eu sou muito mais linha dura que o John Bolton, mas aí faz parte do pessoal da persona, né? O fato é que, assim, o reflexo disso no Brasil é que esse cara era um cara que seria, de alguma forma, uma linha de contato do governo Bolsonaro com o Trump. Era uma oval, claro. Mas eu não acho que também, a partir do John Bolton saiu, a relação diminui. Não acho que vai eu acho que diminui, Marcelo, porque eu acho que tem uma guinada na política externa americana. Eu acho que o John Bolton, a saída dele sinaliza isso. E vai na contramão do caminho que a diplomacia brasileira até então estava empreendendo. Eu acho que tem uma repercussão grande. Eu acho que não ter um contato com o Salão Oval como eles teriam com o John Bolton, isso faz muita diferença. Parece que faz muita diferença. Eu acho que o John Bolton foi importante naquele primeiro momento. Eu acho que hoje a relação já é uma relação razoavelmente estabelecida entre o Bolsonaro, o Eduardo, o Bolsonaro. Vou fazer uma pergunta aqui que é muito mais curiosidade mesmo. Como é que vocês acham que o Trump olha a questão do Brasil? Como é que ele olha o Jair Bolsonaro? Vocês acham que ele leva a sério esse próximo mesmo, para valer? Ele olha e diz assim, esse é meu parceiro, esse é o cara que eu conto, esse é o meu cara. Ou vamos dizer que o cara era o Lula. Sinceramente, eu não vejo dessa maneira. Eu não vejo. Não, claro que não. Você acha que do ponto de vista da geopolítica... Você acha que o Trump leva a sério, cara? Você acha que o Trump fala assim, porra, não, esse cara é igual a mim? Claro que não. Pelo amor de Deus. Eu divirjo de vocês. E perceba uma coisa, hoje... Não leva a sério, cara. Não leva a sério. Hoje na BBC, né, eu li aqui agora, a retomada das negociações dos Estados Unidos com a China já está olhando, a leitura, uma das coisas que eu peguei da reportagem é isso, que a China estava começando a olhar para uma série de fornecedores americanos de alimentos, de suínos, etc., que hoje a grande maioria é importado do Brasil. Quer dizer, o Brasil ainda vai tomar um ferro nessa coisa da China para os Estados Unidos. Rodrigo, e aí você? Não, eu discordo de vocês. Eu acho que o Brasil tem duas grandes importâncias para os americanos. Tem uma importância geopolítica extraordinária. O Brasil não, mas a gente... a questão minha não é essa. A questão a gente não falou que o Brasil não é importante para o Mas deixa eu chegar lá. A gente não falou que o Brasil não é importante para os Estados Unidos. Eu estou dizendo o seguinte. Este governo é muito importante para as aspirações de Donald Trump. Primeiro que ele consegue fincar na América Latina um parceiro importante, um parceiro que discute pouco a relação e cumpre muito as tarefas. Isso é importante na geopolítica. Segundo, nesse jogo de equilíbrio de mercados, o Brasil tem um papel extraordinário. Estar a serviço dos americanos é muito importante nesse momento. Então, assim, eu acho que o Brasil tem grande relevância para o Donald Trump. E aí, assim, o Brasil estar na agenda diplomática anterior, vou pegar a agenda do Lula, do nosso ex-chanceler. O Brasil votava contra os Estados Unidos em quase todas as comissões nas Nações Unidas, Conselho de Segurança, quase todos os conselhos do Brasil se alinhavam com uma visão mais europeia.
O Brasil fundou os BRICS. Isso tem um papel relevante, muito importante na discussão da moeda, Marcelo. Você que é um economista, você sabe muito bem disso, ou seja, tentar alternar dentro dos mercados internacionais, não sair da cotação dólar e tentar encontrar outras cotações, né? O Brasil é o maior produtor de grãos do mundo, você disputa com os Estados Unidos, pau a pau, inclusive do ponto de vista de produtividade. Hoje nós temos áreas no Brasil, o Mato Piba ali no Maranhão, por exemplo, hoje tem uma produtividade maior que os americanos, por hectare de soja. O Brasil é o principal parceiro comercial da China para minério de ferro, que é extremamente importante para manter a vigorosidade do crescimento chinês. É o maior exportador de proteína animal. Ou seja, o Brasil é um player muito importante. E os Estados Unidos ter esta relação e colocar o Brasil subalternizado é muito estratégico. Então, concorda comigo. A relação de subserviência. Mas é evidente, por isso que o Brasil tem relevância, na minha opinião. Rodrigo, mas então a gente não discordou. Eu não falei nada diferente. O Trump olha para o Jair Bolsonaro e discute isso que você está falando? Claro, é isso. A pergunta do Jackson foi: não foi se o Brasil é importante para os Estados Unidos e se o governo Bolsonaro é importante para os Estados Unidos. É importante. O governo Bolsonaro é importante para os Estados Unidos, porque os Estados Unidos ele sempre opera o seguinte: não interessa se o seu regime é ditatorial, é sanguinário. Isso é bobagem. A influência americana é importante no seu país? Você acata as decisões, ou enfim, as ordens americanas? Então você é amigo. Não importa se você é uma monarquia absolutista na Arábia Saudita, não importa se você é uma ditadura militar no Egito, não importa. Ponto. Tá certo? Então, é óbvio que é ótimo para os Estados Unidos, não só para o Trump, para os Estados Unidos ter o Brasil como um parceiro sem questionamento, vai votar junto com os Estados Unidos em tudo, sempre, apoiar as decisões. É óbvio que é importante. Eu e o Jackson, ninguém falou diferente disso. A pergunta do Jackson, e aí você me corrija se eu estiver errado, foi: você acha que o Trump leva o Bolsonaro a sério, como assim, como uma figura política importante? Eu acho que não. Quem é Jair Bolsonaro para o Trump? Ele negocia com outros atores, ele negocia com o Paulo Guedes, com outros interesses. Eu acho que o Jair Bolsonaro é isso. Hoje ele virou um aliado incondicional. Mas uma coisa é você falar assim, tipo, eu tenho um cara que trabalha para mim, que eu tenho eu dou valor à lealdade dele. Eu acho que ele é um cara leal, vai cumprir, vai estar sempre ali. Mas uma coisa é você achar que o cara é leal e que o cara é temos acordo. Outra coisa é você achar que o cara é... Acho que o Bolsonaro é uma liderança global, que foi a pergunta do Jackson. O Brasil, na verdade, agora virou um nanico do ponto de vista das relações diplomáticas. Um nanico, um anão. Sim. Um anão. E quando ele bota o filho dele ao lado do Salão Oval, ele está sinalizando, inclusive, isso. Ou seja, ele está submetendo o Brasil aos seus interesses, aos interesses dos americanos. Que é pior ainda. E o Trump pode perder a eleição, né? Pois é, a pesquisa dessa semana é uma pesquisa que acende outro alerta, né? Outro alerta. Ele perde para praticamente todos os democratas. Beleza. Argentina, que você queria falar, Rodrigo? Não, rapidamente. A Argentina, aquilo que nós discutimos ao final da rodada lá das primárias na Argentina, é o que se desenha acontecer. Uma vitória no primeiro turno do Alberto Fernandes, duas pesquisas, na verdade, a semana, e todas elas colocam ele com mais de 50% de intenção de voto. Ao que parece, o Macri tende a iniciar uma transição, né? Ou seja, trocou o ministro da Fazenda, ou seja, tentando acalmar um pouco a economia argentina para entregar um país não tão desarrumado no final do ano. Então, acho que nós vamos ter uma eleição muito mais tranquila do que nós pudéssemos imaginar. E o Alberto Fernandes já é o virtual presidente da Argentina, salvo as pesquisas estarem erradas, como invariavelmente vem acontecendo na América Latina. E isso mostra, né? E aí não dá, gente. Eu vou repetir uma coisa que a gente fala. Quer dizer, o Macri era um cara que todo mundo tirava foto. Dória, Huck. Ô, Marcelo, tem um dado que eu vou comparar com assim, todo mundo tirava foto porque, olha, essa linha de política econômica é a linha certa, é a linha que dá certo. Acabou do jeito que acabou. Marcelo, só fazer um comentário para te ajudar aqui na tua reflexão. É evidente, guardadas as diferenças da disputa política nossa entre o petismo, o lulismo, o bolsonarismo, lá eles tinham um candidato que muitos deles apostavam, um candidato de centro, que era o Lavagna. E nessa pesquisa o Lavagna está com menos de 10%, o Lavagna está com 7%. Ou seja, há um repeteco da eleição anterior. Né? Se isso serve de farol
Para 2022 é um longo debate, até porque as placas tectônicas não eram tão estridentes. Mas o centro não se conformou na Argentina. Né? E aí, talvez os petistas e os bolsonaristas estejam certos, né? Vamos ficar antagonizando, porque é isso. Eu não acho que é isso. Aí eu acho que esse risco de aparecer alguém do centro, como o Luciano Huck da vida, com chances, se não for golpeado desde já, é real. É real. Agora, cá entre nós, gente, que desastre foi esse negócio dele, né? Que desastre o negócio do Mário. Como é que o cara assume um governo? Sinceramente, eu não estou de avaliação política, não. O cara assume um governo com a expectativa positiva que ele tinha, muito, com um poder enorme de fazer tudo o que ele quisesse, e o camarada simplesmente por receio, por composições, ele jogou para o governo dele no chão, cara. Ou uma leitura equivocada da Argentina, também tem isso, né? Talvez isso. Também, né? Ou simplesmente essa política econômica não é a ideal. É isso aí que eu estou dizendo, né? Que é o que eu falo. Assim, um país da América Latina. Marcelo, sinceramente, ele não teve política econômica nenhuma, me desculpe. Ele aplicou metade de um modelo, metade do outro, metade de outro. Há um ano e meio atrás, não. Há poucos meses atrás, há um ano atrás, o cara era bem recebido na Câmara de Comércio, nos Estados Unidos. O Dória tirava foto, o Bolsonaro, o Luciano Huck, todo mundo. Assim, a Argentina era o exemplo de política econômica para o Brasil. Deu tudo errado. Mas deu errado. Mas é que tá, o problema é esse. Os liberais, eles sempre falam que deu errado porque ele não fez. Porque não fez, o cara fez um monte de reforma, um monte de coisa. A política econômica foi toda de acordo com os interesses dos investidores. Foi toda. E aí fala, não, mas ele não foi, ele foi tímido. Ou, eu estou dizendo a você que ele... Sempre tem uma desculpa, cara. Longe de mim de dizer assim, se ele fizesse tudo, dava certo. Se ele fizesse tudo, podia dar errado. Mas que ele não fez, ele não fez. E agora, quando acontece o resultado dessa prévia, ele faz pior ainda. Aí ele abraça completamente o programa de governo da oposição. Ele abraçou. Jackson, nisso eu discordo de você. Eu acho que ele fez muita coisa no sentido da política econômica liberal, muita coisa, né? É que nem agora, no Brasil, fez a reforma, fez o teto de gastos, fez a reforma trabalhista, fez a reforma da Previdência, fez agora a MP da Liberdade Econômica. Não, Falta o quê? Falta o quê? Toda a agenda econômica dos liberais está sendo aprovada, e aprovada muito bem, graças à capacidade de articulação do Rodrigo Maia e da crença dele nesse tipo. O Brasil está fazendo. Que eu não acho que ele acredita nisso porque ele é bandido, ele é ladrão, ele não gosta do povo, não. Ele acredita nisso, teoricamente, como uma série de economistas. Né? Você vê, o Rodrigo está sempre falando, não, o que o investidor estrangeiro vai pensar? Bicho, não é o investidor. Isso aqui não é, o Brasil não é um cassino, uma bolsa de valores. Assim, tem, o que eu sempre já falei várias vezes aqui, tem 3 formas do país crescer. Todas é a partir do investimento. O investimento pode ser público, quando o investimento privado não vem, ou o investimento vai vir porque vai ter um aumento de demanda, seja a demanda externa ou a demanda interna. A demanda interna tem que fazer como? Aumentando o salário mínimo realmente, distribuindo renda, Bolsa Família, aí vai ter aumento da demanda interna, a economia aquece, o dono da fábrica, o dono da lavoura e tal, vai aumentar a produção porque aumenta a demanda. Ou então, o real desvalorizou pra caramba, os produtos brasileiros ficaram competitivos, a demanda internacional pelos produtos brasileiros aumenta. Aí o cara vai lá e investe porque vai exportar. Sem isso, não tem crescimento. Ou, se nenhuma dessas duas coisas acontece, o governo gasta. O que o Brasil é hoje? O governo tem teto de gastos e tem, hoje, inclusive, propostas para o governo reduzir salário, etc. Né?
Tudo é austeridade. Você vê o exemplo de Portugal. Portugal fez exatamente o contrário. Austeridade econômica, porra, vamos segurar as reformas, né, que eles chamam aqui, as pensões, a aposentadoria, vamos diminuir salário no setor público, vamos fazer tudo isso. O país ficou patinando. Quando entrou o Partido Socialista e falou, não, peraí, vamos dar dinheiro para aumentar a demanda, o país começou a crescer. Né? Então, por isso que eu sou pessimista em relação à economia no Brasil. Quem que vai investir? Que dono de fábrica que vai investir no Brasil para vender para quem? O produto dele não é competitivo fora do Brasil. A demanda agregada só diminui. E o governo está com a menor taxa de investimento público da história. Vai investir para quem? Melhor deixar na bolsa, né? Enfim. Mas eu acho que vai ter reflexo. Eu acho que está havendo um movimento, não é só na América Latina, eu acho que no mundo inteiro. Você vê o posicionamento dos candidatos democratas nos Estados Unidos. Nunca o Partido Democrata teve candidatos tão à esquerda, tão a favor do estado de bem-estar social, como nessa eleição. O último parecido com esse foi Roosevelt, que nem sabia que era. Foi no governo que ele aprendeu a pedalar isso. Não existe. Então, e na Inglaterra, o Partido Trabalhista hoje é um partido muito mais à esquerda do que era o partido do Tony Blair. Claro. E eu acho que isso é um fenômeno que vai acontecer no mundo inteiro, porque o fato é, tirando a Ásia, tirando a China, os países asiáticos, onde houve um aumento brutal da renda do trabalho, né, onde hoje a renda média na China é maior que no Brasil. Isso em 1980, a média na China era 1/100 da do Brasil. Você colocou um dado importante, só queria um parênteses aqui, que nós estamos vivendo um contrafluxo de um fenômeno, né? Um fenômeno primeiro é a ascensão dos partidos conservadores e populistas. Isso implicou, sobretudo, numa reconfiguração dos partidos tradicionais. Você está falando agora. Agora, porque assim, você vai encontrar isso no PSOE, o PSOE se reorganizou, ou seja, voltou. O que a democracia liberal produziu nos últimos 10, 15 anos? Uma naturalização e uma estabilidade política, você não encontrava diferença entre republicanos e democratas. Você pega a crise de 2008. Como é que o George W. Bush saiu da crise de 2008? Estado na veia. Ele meteu o Estado lá para a IG não falir, ele meteu o Estado lá para a Chrysler não falir, para a GM não falir, ele deu dinheiro para o JP Morgan comprar o Merrill Lynch, para comprar o Bear Stearns. A Alemanha botou 500 bilhões de euros para fusões, ou seja, Estado na veia. O que nós estamos assistindo pós-crise de 2008 é que os partidos políticos tradicionais voltam às suas origens para ter o quê? Voltar a ter nitidez, que é o que foi perdido ao longo do tempo. Então, o PSOE é um exemplo clássico disso. Né? O próprio Partido Socialista, você que está em Portugal, é um exemplo clássico disso, né? Ao enfrentar a Troika, faz isso. O próprio Partido Justicialista na Argentina faz esse movimento. O Partido Trabalhista Inglês, né, com o Corbyn, faz uma regressão assim, de 30 anos na sua agenda. Os democratas, você pegar o Joe Biden, pegar o Sanders, todos eles com uma agenda de Estado, ou seja, a importância do Estado quando eles discutem saúde, quando eles discutem ciência e tecnologia, ou seja, há uma reconfiguração partidária política importante, que eu acho que isso vai reverter no Brasil. Acontece que eu acho que os nossos atores do Brasil acho que não entenderam muito bem isso. Então, assim, queria fazer esse gancho, que eu acho que é um gancho importante para a gente entender um pouco do futuro. Manda um abraço lá, Maria Laura. Tudo bem? Oi! Então, só queria fazer esse gancho, que acho que é importante a gente sublinhar essa questão. Eu contigo. Assim, o que eu estou falando, Rodrigo, é o seguinte. O que acontece? No Ocidente, a globalização foi ruim para os trabalhadores. Né? Nos Estados Unidos e na Europa, a globalização foi ruim, porque as empresas levaram sua produção industrial para onde? Tirando a Alemanha, né, que é um fenômeno, mas levaram a produção industrial para a Ásia, porque a mão de obra era barata, porque tinha um monte de vantagem, não era benefício. Então, o trabalhador, eu estava vendo estava lendo um texto agora, falando que a renda, o valor da renda dos salários, né, do wage, da renda dos salários na Inglaterra,
em 1980, representava 70% do PIB, quer dizer, o valor, né, do salário era equivalente a 70% do PIB. Hoje é 50% do PIB. Exato. E a Inglaterra cresceu, enriqueceu e tal. Esse dinheiro foi para onde? É o que acontece. Sim, aí você vê. Esse é o fenômeno que pouca gente está entendendo o que está acontecendo. Então, a globalização foi ruim para os trabalhadores, tá certo? No Ocidente. Vamos esquecer a Ásia. Foi ruim para os trabalhadores no Ocidente. E aí, o que a esquerda está fazendo? Né? Na Inglaterra, nos Estados Unidos, na própria França, etc. Está indo mais à esquerda. Mas está indo mais à esquerda. Está indo mais à esquerda. A centro-direita, que foi a direita liberal, que foi a que predominou com essa política econômica nos últimos 40 anos, aí eu boto desde o Reagan, ela está sem pai nem mãe. Por isso que o Trump foi eleito. Não foi um republicano tradicional, foi o Trump. E aí há esse movimento populista de direita no mundo inteiro. Por quê? Porque o apelo deles não é para política. Eles não falam que o problema é que os ricos estão muito ricos e os pobres estão muito pobres. O problema é que você se afastou da religião, não se valoriza a família, e aí é culpa da esquerda. Porque a esquerda, no mundo ocidental, ela deixou de representar a maioria silenciosa e desorganizada dos trabalhadores e dos pobres e passou a representar várias minorias barulhentas e muito organizadas. É o que é o PSOL no Brasil. Márcio, é o que é eu adoraria a esquerda aqui, o Podemos na Espanha. Adoraria discutir horas contigo. Meu objeto de estudo hoje, sobretudo, é o neoconservadorismo, o populismo na relação com a crise da democracia liberal. Acho que esse é um grande tema. Agora, eu queria fazer duas questões que eu acho que é importante, que eu acho que a esquerda, não só a esquerda, de uma maneira geral, os democratas, os progressistas compreendem muito mal. Nós vemos uma transformação nas relações produtivas que ela é avassaladora e que ela teve implicações na transição anterior para a indústria de manufatura, que você colocou muito bem o que a globalização repercutiu do ponto de vista da renda das pessoas. E nós estamos numa nova transição da manufatura para a sociedade de serviços, onde o conhecimento é chave para o progresso. E a esquerda e os progressistas eles têm uma dificuldade enorme de trocar esse drive, de compreender esse drive. E a segunda questão, eu acho que nós transamos muito mal a compreensão de democracia. Vamos pegar a eleição do Barack Obama. A eleição do Barack Obama, ela foi, enfim... A eleição do Barack Obama pela democracia digital, pelas redes sociais, pelas plataformas digitais, ela fez com que todo mundo dissesse o seguinte: tem uma nova epopeia, a democracia vive agora um grande mundo. Só que o seguinte, isso foi aprisionado pelos setores conservadores. Hoje, quem melhor transa democracia no mundo digital não é os setores progressistas, são aqueles que são iliberais. Olha que maluquice isso. Os iliberais que transam hoje melhor a operação nessa chamada democracia digital. Então, eu acho que os setores progressistas ainda não compreenderam muito bem esses drives, esse novo drive do mundo do trabalho e, sobretudo, esse novo drive da democracia. Esse trabalho ainda com... Existe o problema da esquerda no mundo desenvolvido, na Europa, nos Estados Unidos, principalmente, é que ela abraçou alguns movimentos. E o populismo de direita, ele fala o seguinte: olha, o problema da Inglaterra, dos Estados Unidos, não é a globalização, né? O problema é o imigrante que rouba o seu trabalho. Então, isso não fazia parte da agenda da direita liberal tradicional, clássica. Porque o imigrante é uma força de trabalho que melhora a eficiência, né? Você reduz o fator renda no teu negócio. Então começa... o populismo de direita na Europa e nos Estados Unidos ele é muito focado na questão da imigração, e ele cresce aí, e a esquerda não consegue dar uma resposta a isso. Na América Latina, o problema da esquerda não é a questão de imigração, obviamente, o problema é a questão de valores, porque o posicionamento muito liberal do ponto de vista dos costumes e do comportamento em relação ao que é o eleitor médio na América Latina, no Brasil, na Argentina e tal. Né? Na Europa já é diferente, o eleitor já tem uma outra cabeça, realmente existe uma correlação. Quem é a favor do estado de bem-estar social normalmente é mais liberal nos costumes. No Brasil não é. No Brasil, o pobre,
né, que está ali e que quer um Estado que dê saúde, que dê educação, que dê Bolsa Família, que crie frente de trabalho, blá, 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 esse cara vai à igreja, católica, evangélica, o que seja. E aí você aparece à esquerda com uma agenda absolutamente agressiva na visão desse eleitor, do ponto de vista do comportamento, dos costumes, ele se afasta. Verdade. Eu vou indicar um texto que dialoga com a sua fala hoje no final do programa. Gente, vamos fazer o craque, o pereba da semana, que a gente já está aí Bora. Quase 1h10. Bora. Vamos lá, quem começa? Eu começo, pode ser? Pode. O pereba da semana é o Boris Johnson. Tomou 3-0 e pode pedir música no Fantástico. Por enquanto, né? Que vai tomar de 4-0 ainda. Pois é. Tomou 4 já. E para mim o craque da semana é o Luciano Huck. Fez um belo discurso, está acertando na agenda. O Marcelo fica bravo comigo. Tô achando que o Rodrigo está querendo fazer campanha para o Luciano Huck. Não, mas ele está certo, sim. Ele está certo. Para mim, o pereba, sem sombra de dúvida, é o ministro das Relações Exteriores. Cara, impressionante como esse cara... De que país? Do Brasil? Do Brasil. Esse é um negócio de maluco. Eu estava falando com o Marcelo, antes de começar o programa, uma frase que ele disse numa palestra lá em Washington, que os jornalistas que estavam presentes perguntaram: Watts, que diabo é isso, rapaz? Que troço maluco é esse? Ele fez uma confusão de conceitos, mas a frase lápida dele é o seguinte: o Brasil voltou para onde nunca esteve, mas onde nós pertencemos e talvez ao lugar ao qual as nações pertencem. Ele falou isso e ficou esperando aplauso. Entendeu? Esse, sem sombra de dúvida, é o pereba da semana. Rodrigo Maia. Agora, hoje eu vou dar uma. Tem um cara que foi pereba no meu primeiro programa. Hoje eu dou a ele a função de craque, que foi o Wilson Witzel com a entrevista que ele deu a Sadi. Cara, ele me surpreendeu. Entendeu? E um fato que eu não conhecia da vida dele, que é a participação política dele. Não sei se vocês conheciam, mas quando ele fala ali, se filiou ao PSDB, e ele entrou na política por um conselho do Covas, uma carona de avião que ele pegou, se filiou ao PSDB e tal, mas ele está mostrando que ele está com um objetivo claro do que ele quer. Tem lá os problemas dele, mas eu faço dele hoje o craque por conta dessa entrevista, quase que exclusivamente. Boa. Bom, o meu pereba da semana é o mesmo da última vez que a gente fez, e eu devia ter ganho, não devia ter votado junto com o Jackson. O pereba é o Boris Johnson, né? Tomou, como eu previ, uma porrada que ele não imaginava que ia tomar, né? Você estava falando, não vai dar tempo. Eu falei, não vai dar tempo. E se ferrou, né? Tá como dizem hoje, tá chamuscado. E o craque da semana, pela astúcia política, eu concordo com os dois. Eu acho que o Witzel fez uma bela entrevista. Eu acho que o Witzel consegue se comunicar politicamente muito bem, tá? E opera politicamente muito bem. Eu acho que o Luciano Huck, não pelo discurso, porque esse discurso eu não acredito nele, tá? Não acredito nem no discurso e nem que o Luciano Huck realmente se preocupe com isso. Mas, e para mim, tem que ser verdade, tá? Ou as pessoas que apoiam o Luciano Huck estão realmente preocupadas com isso. Mas eu acho que o Luciano Huck fez um movimento muito interessante essa semana, que é o que eu falei. Fez essa viagem junto com governadores do PT, do PSB, do PSDB. Quer dizer, está aparando arestas aí, inclusive do outro lado, né? Isso é um movimento, para quem quer se lançar à presidência da República, muito importante. Então, acho que mais por essa questão da viagem, da aproximação com esses governadores do que pelo discurso, eu acho que ele também é um cara que merece uma estrela aí essa semana. Mas, para mim, o craque pela astúcia e pela história é o John Bercow, o speaker, o presidente da Câmara dos Comuns, presidente do Parlamento. Porque, cara, o discurso dele, que é a minha dica da semana, o discurso dele que ele anuncia, que pegou todo mundo de surpresa, que ele ia deixar de ser o speaker, que ele ia renunciar ao cargo, mas que ia renunciar só no dia 31 de outubro, quer dizer, depois que passou essa maluquice do Brexit, foi de uma astúcia política fantástica, porque ele sai por cima, ele elege o sucessor e ele vai criar um problema
gigantesco para qualquer primeiro-ministro que tenha uma visão autoritária como o Boris Johnson teve. Esse cara que ele vai botar para sucedê-lo, que vai ter o apoio do que é a maioria, mas que não é o governo, no parlamento, né? Esse cara vai criar um problema gigantesco para qualquer primeiro-ministro que queira se sobrepor, né? Que o executive branch queira se sobrepor ao parlamento. Então, assim, a jogada dele foi, para mim, a jogada de mestre dessa semana. Tá? E aí ficamos aí... Não temos nem craque nem pereba. Boris Johnson é o pereba, e aí Rodrigo, eu e já quem é o craque? Witzel, Huck ou o John Bercow? Eu fico com você, com o John Bercow. Então, fechou. Então tá. O homem das gravatas mais lindas. Ele é sensacional, cara. Esse cara é sensacional. Você tem razão, não tinha lembrado dele. Você tem razão. O discurso também foi fantástico. E tá na moda aqueles cabelinhos, né? Tudo pra cima. Eu mandei para vocês dizer assim, pô, quem tiver cabelo assim tá bem. Pô, eu não tenho aqui, não tem mais nada, cara. A minha dica da semana é é exatamente esse discurso, o discurso que ele faz renunciando ao cargo e que ele se emociona, ele agradece, a família dele estava lá, a mulher e os 3 filhos, e ele se emociona, de fato, foi a notícia na Europa, foi esse anúncio da renúncia dele. O que eu recomendo é que todo mundo veja esse discurso, porque foi muito bacana, muito republicano. Só para lembrar, o John Bercow, ele foi o cara que fez o Obama discursar em Westminster, no parlamento britânico. O último presidente americano que discursou no parlamento britânico foi o Roosevelt, se não me engano. E ele vetou uma moção de alguns conservadores de que o Trump discursasse no Westminster. Ele não permitiu. Então é um cara, bicho. E detalhe, ele é conservador, tá? Conservador. Posso dar 2 dicas? Uma dica, Rodrigo? Quero dar 2 dicas. Quero te dar uma dica, Marcelo, de um texto que eu li esse final de semana. Esse livrinho é um livrinho pequenininho. Li no sábado, livro do Safatli. A Esquerda que não tem que dizer seu nome. Tá? Do Vladimir Safatli, enfim, filósofo, colunista da Globo, da Folha de São Paulo. Ele faz uma crítica muito interessante aqui à política identitária, Marcelo. Tá? Mas ele faz... Ele é dos meus. Sim. Mas ele não nega a importância da luta identitária. Esse é um livro que não é um livro novo, é um livro de alguns anos atrás. Tá? Ele é de 2012, ou seja, antes de 2013. Então, tem um quê aqui de antever as coisas. Ele não nega a política identitária. Sobretudo, ele reconhece que a questão do feminismo, a questão da igualdade racial são questões chaves. Mas ele acha que essa luta se traduz em luta cultural. E quando se traduz em luta cultural, isso cria as condições perfeitas para o populismo e para o neoconservadorismo. Tá? Então, é um livro, assim, super indico, um livro de 60 páginas, na verdade, é um artigo acadêmico dele, A Esquerda que não teme dizer o seu nome, super indico, um texto bacana e tal. Agora, assim, tem um outro livro que eu queria indicar, que é o objeto meu de pesquisa hoje, que é de uma cientista política. Hoje ela é professora na Universidade de Westminster, ela é belga, ela se chama Chantal Mouffe, vocês já ouviram falar. Ela foi professora de Essex, Princeton, Harvard, e hoje ela dá aula em Westminster. Ela foi casada... ela é muito popular na esquerda. Ela foi casada com Ernesto Laclau, um sociólogo argentino, que é o maior sociólogo, acho, na América Latina, uma figura mais extraordinária. E esse livro dela aqui é uma pérola, chama Sobre o Político, onde ela faz um diálogo, Marcelo. Sobre o político. Sobre o político. O que ela fala nesse livro? Deixa eu pegar aqui. Primeiro que ela faz uma crítica à ideia do Carl Schmitt, que é uma ideia de um livro chamado O Conceito do Político, do Carl Schmitt, enfim, muito ligado ao nazismo, onde ele dizia que a política só existia a partir da premissa de haver um adversário. E ela aqui faz toda uma crítica a essa teoria política, é uma teoria política muito atual, né? Ou seja, a produção dos antagônicos, etc., etc., e ela trabalha com uma ideia de ruptura disso para o modelo adversarial. Ou seja, ela sai do conceito do inimigo e vai para o modelo adversarial. Ela é uma weberiana,
Eu, particularmente, gosto dos weberianos. Os weberianos trabalham com tipos ideais, né? Então, assim, super indico esse livro. Não precisa nem ler todo o livro. Eu acho que tem 2 capítulos aqui que são capítulos extraordinários do livro. É um livro difícil de encontrar, tá? Ela tem o capítulo 2, para além do modelo adversarial, acho um capítulo extraordinário. E o 4, qual a ordem mundial? Cosmopolita ou multipolar? Que eu acho que tem a ver com essa crise global que nós vivemos. Então, assim, super indico Chantal Mouffe. É uma cientista política, eu acho que é uma das melhores. Ainda está entre nós. É isso. Jackson. Cara, eu estou lendo agora um livro de 1872. Uau. Pô, e me chamou a atenção, é de Charles Darwin. Me chamou muito a atenção. Tem gente que trabalha com imagem, com reações, com análise de perfil em vídeo e tal. É um troço muito interessante que o Charles Darwin escreveu. Ele observava o choro dos filhos dele e a reação dos cachorros dele a essas situações, a essas emoções. E aí ele começou a observar isso nos animais e nas pessoas. E foi criando um complemento ao livro dele, que é A Origem das Espécies, e trata exatamente da expressão e emoções do homem e dos animais. E aí... Bota a capa aqui. Interessante o livro. Eu estou já na metade dele, é onde ele faz a aproximação dos animais, mas começa a te mostrar como é que você reage pelas expressões, quais são as expressões suas, são verdadeiras ou não, e faz uma comparação disso e leva para os animais. Aí faz uma descrição muito interessante. Ele mostra, pela fisionomia, pela cara dos animais, que eles conseguem expressar raiva, medo, ciúme. Qualquer tipo de sentimento humano, ele verifica nos animais a partir das expressões e faz essa análise também no ser humano. Eu estou na metade da obra, mas está sensacional, cara, sensacional. Para gente que faz campanha, política e tal, é um negócio... Isso aí, bicho, isso aí funciona pra cacete. Entendeu? Você vê que muito hoje no mundo faz-se muito análise de imagem, o que você fala, como é que você sente. Você está numa reunião, como é que o cara reage. É muito interessante esse estudo. Essa dica que eu dei, é só escrever John Berkel to resign as Commons Speaker, né, para quem quiser ver. É um videozinho de 6 minutos e 30. Muito bacana. Bom, é isso, gente. Valeu. Valeu. Hoje eu não bebi, nem Rodrigo. Rodrigo, hoje tem que começar a beber, cara. Você tem que começar a beber. Ou você não pode por causa da cirurgia? Não, cara, essa semana meu fígado ele entrou em colapso. É porque ele andou, rapaz, ele até fugiu do almoço comigo hoje. Não tinha condição hoje. Porra, mas aí eu tô tentando almoçar com ele há um tempo para a gente conversar um pouco sobre política aqui. Né? Bora. Semana que vem eu vou ao seu encontro para a gente atualizar nossas coisas. Tá bom. Gente, obrigado. Obrigado. Todo mundo aí que nos aturou, obrigado. Até a próxima. Até o próximo. Tchau, lá. Tchau, gata. Um beijo. Tchau. Boa noite.